Quando uma mentira é contada, o corpo manifesta pequenos sinais que são difíceis de evitar, mesmo no caso de mentirosos experientes. Assim, para saber se alguém está mentindo, é importante prestar atenção em vários detalhes, nos olhos, rosto, respiração e até mesmo nas mãos ou braços. Se você está interessado em aprender a detectar mentiras, fique ligado nesse Papo Indica de hoje. Eu diria que mentir é uma coisa muito trabalhosa, sustentar a mentira é praticamente impossível. Para eu falar para você um discurso que ele é verdadeiro, eu simplesmente penso no que aconteceu, olho para você e falo. Para eu te contar um discurso mentiroso, eu tenho que lembrar do que aconteceu, entender que explaná-lo seria prejudicial, criar uma história e contar no lugar, me acautelando que ela seja sustentável. Então, normalmente, quando a pessoa começa mentindo, elas tendem a apresentar poucos sinais de estresse, de desconforto, porque ela está ensaiando aquilo há horas, para não dizer dia e meses. Então, se a pessoa fez algo de errado, ela vem no carro pensando no que ela vai falar, a ordem de eventos, ela vem ensaiando tudo aquilo. O problema é quando você começa a fazer perguntas por detalhes adicionais. Então, imagina que eu diga assim para você: poxa, Júlia, eu atrasei na nossa reunião porque eu peguei um trânsito, fiquei horas ali preso, mas na verdade eu dormi e perdi o horário. Para eu contar isso para você, eu não vou apresentar muitos sinais. Eu ensaiei isso. Até o momento que você olha para mim e fala: sério, você pegou trânsito? De onde você veio? Quando você pergunta isso, eu tenho que pensar que não pode ser um lugar perto demais, porque mesmo que tenha trânsito, teria dado tempo. Mas não pode ser longe demais ao ponto de não dar tempo mesmo sem trânsito. E eu também não sei de onde você veio, então não pode ser um caminho similar ao que você usou. Quando eu começo a fazer todo esse processo mental, eu começo a olhar para você e fazer coisas como: você quer saber de onde eu vim? Ah, boa sua pergunta. Então, eu começo a usar esse tipo de elemento para ter uma tentativa de ganhar tempo. E você percebe que meu padrão comportamental começou a mudar. Meu contato visual se tornou pobre, eu comecei a colocar a mão na nuca, às vezes as pessoas colocam a mão na orelha. Todos esses sinais são uma tentativa desesperada de construir a história ali naquele momento. E para você exigir que a pessoa faça essa construção, é necessário saber perguntar. Então, eu acho que o desafio aí não é identificar mentira. Nós somos bons nisso. O desafio é saber o que fazer quando nós identificamos um sinal ruim, porque a gente passa a vida inteira olhando as expressões faciais, olhando a linguagem corporal, e às vezes a gente olha aquela pessoa e fala: poxa, ela falou algo que não fez sentido, mas as pessoas não sabem o que fazer para fazer essa conversão. Quando a pessoa ela é pega na mentira, tudo que ela precisa é de um comportamento agressivo para ela se vitimizar. Então, se você pegar alguém na mentira e você atacar, a pessoa vai começar a discutir com você do porquê ela foi atacada, e não do porquê ela está mentindo. Então você fala assim: ah, isso não aconteceu. A pessoa fala: ah, por que você está falando assim comigo? E ela vai usar isso como uma fuga, uma tangente. Então já teve caso o funcionário falar assim para mim: ah, eu nem acessei o estoque naquele dia. E eu perguntar para ele: quantas vezes você acessou o estoque naquele dia? Ele falar: foi uma vez só. Então perceba que é importante você observar quando a pessoa traz um discurso que tende a não ser verdadeiro ou teve um nível de estresse muito elevado e fazer perguntas adicionais. Mas me conta detalhadamente como foi, mas explica como isso aconteceu, volta nesse período e conta de novo. E não simplesmente apontar aquilo e falar: oh, isso aqui não é verdade, ou isso aqui eu sei que não aconteceu. Porque esse ataque acaba colocando a pessoa onde ela quer, na posição de vítima. A tônica do discurso é a fuga do conteúdo. Ela pode se tornar vítima, ela pode se tornar agressiva, ela pode contra-atacar, ela pode fingir que não está te compreendendo, mas uma coisa é fato: o fluxo de comunicação começou a estar prejudicado, e não é porque você mudou o idioma, é porque ela não quer te responder. Então a pessoa olha para você, fala normalmente, de repente ela começa a repetir a sua pergunta, ela fala por que você quer saber isso, ela fala que não entendeu o seu questionamento, ela começa a adotar olhares desviantes. Eu costumo sempre dizer que você não pode considerar um único sinal, seja ele corporal ou facial, como caracterizador de mentira. Né? Às vezes a pessoa está falando com você e cruza o braço, porque ela está com frio, não significa que ela está mentindo. O ponto é entender o sincronismo. Então, se você perguntar para alguém onde essa pessoa estava no dia anterior, e ela cruzar o braço, olhar para você, fazer uma expressão negativa e falar: por que você quer saber? Isso conta muito, porque os sinais se somam. Ela cruzou o braço, ela retraiu o corpo, ela fez uma expressão negativa e ela não te respondeu a pergunta. Então, é importante analisar em conjunto, para entender que aquilo não é um sinal de frio, não é um sinal qualquer, ela realmente não quer falar sobre aquilo. As pessoas são completamente diferentes. Então, dentro da metodologia de abordagem, existe uma forma de fazer uma calibragem, que é entender quem é aquela pessoa que está conversando comigo num padrão de normalidade. Não adianta eu falar para você: ah, quem mente olha para cima e para a direita, quem mente fala alto, fala baixo, isso não funciona. Tem gente que fala alto naturalmente, quando mente fala baixo.
Tem gente que olha para mim de maneira constante, tem gente que tem um contato visual mais pobre. O ponto é, quando você está tendo uma postura que não é natural, você tenta ser natural e ao tentar você não consegue. Os sinais de falta de naturalidade são iminentes. Então, a pessoa que tem um contato visual rico começa a ter um contato visual pobre. Pessoas que me olham de maneira mais tangencial começam a me olhar fixamente. As pessoas começam a prolongar palavras, começam a desviar o olhar, começam a ter toques involuntários. Então, essa mudança no padrão é o que é significativo. E às vezes a gente descobre que um discurso ensaiado não é sustentável. Então é importante ter essa percepção e não padronizar. Pessoas não podem ser padronizadas. O que eu costumo dizer nessa questão de mentir e confronto é que quanto mais peso você der ao fato, menor será o índice de sinceridade com você. E quanto mais naturalidade você agir, independente da pessoa estar sendo sincera ou não, mais ela vai sentir que pode se abrir contigo. O uso de uma agulha, linhas e muitas ideias. Combinação perfeita para dar formas a objetos que esbanjam beleza e sofisticação. Foi-se o tempo em que fazer crochê era coisa da vovó aposentada. Pois é, sua versatilidade é tendência e a forma de trabalhar as linhas por muitas vezes é terapêutica. Tá aí um passatempo excelente para quem está entediado. O crochê, sabe, né? Aquele que já foi coisa de vó. Pois é, voltou com tudo. Dentro de casa ele faz uma belíssima composição de mesa posta. Olha só como fica chique. A artista dessas peças é a Daphne. E pasme, ela começou o trabalho há cerca de 1 ano. E aqui o crochê não veio de família não. Daphne aprendeu assistindo aulas na internet. E quando eu postei a minha primeira foto do meu trabalho, começou a aparecer encomenda. Tipo jogo de tapete, jogo de banheiro, e eu fui fazendo. Até que eu me voltei para a parte de mesa posta, que é a parte onde você vai dedicar totalmente à mesa, né? E com a pandemia da Covid-19, as encomendas da jovem só aumentaram. Na pandemia, a mesa posta ela fez um boom, porque as pessoas agora entendem que o tempo que passa ali é valioso, né? Então, na pandemia, realmente a mesa posta foi muito procurada. Foram criados muitos Instagrams, inclusive, de mesa posta. Não só com crochê, mas com qualquer coisa. Então, as pessoas estão criando esse laço. Qualquer oportunidade de estar à mesa, estar unido com aqueles que a gente ama, é um momento único. Então, a mesa posta está em alta nesse momento. Cada jogo americano que a Daphne faz leva em torno de 2 horas para ficar pronto. Dá um trabalho, mas é bem satisfatório o resultado. Tem muita gente hoje que quer, mas não tem a vontade. Então, eu faço do jeito que a pessoa pede para mim e entrego para ela. A versatilidade do crochê encanta a todos. O público é sempre o mais variado nas idades. Eu vejo o crochê como uma peça atemporal, porque ele é versátil em todos os sentidos. Uma peça de crochê, ela vai durar por longos anos. Então, se eu faço uma mesa posta hoje aqui para uma mãe de família, pode ser que ela guarde aquela peça e futuramente ela dê aquela peça para a filha, que não vai sair de moda. Vai continuar versátil, vai continuar bonito, vai continuar chamando atenção e atrativo, né? E essa versatilidade não está só na decoração da casa. Hoje, o crochê está presente em roupas, bolsas e demais acessórios. A Lena é uma dessas crocheteiras talentosas. Olha só a quantidade de bolsas, decorativos de escritórios e esse chapéu, que é o xodó do empreendimento. Procura sempre ir para esse lado, ver o que está de tendência, quais as cores que estão na moda, né? E aí a gente faz mais algo relacionado a isso. Mesa posta, a gente iniciou com ela. Eu iniciei o crochê, na verdade, envolvendo ela, fazendo mais sosplás, essas coisas para mesa posta, né? Aí agora a gente está dando mais foco assim para a área de acessórios, né? Que são os chapéus, bolsas, que é o que está saindo mais, assim. Lena aprendeu o crochê com 12 anos, mas com o tempo deixou de lado. Anos depois, ela adoeceu e o crochê foi o seu melhor amigo. A arte de crochetar também vem auxiliando a mãe da Lena, que realiza tratamento de saúde. Foi bem assim na época que a minha mãe está em tratamento, né? Ela faz tratamento de depressão, e aí eu comecei a pensar o que eu poderia envolver ela nisso.
E aí foi que surgiu a ideia de eu começar a pegar a encomenda e já começar a passar para ela. E aí ela começou a se envolver também nessa questão. Aí ela está até hoje também me ajudando. A arte de manusear linhas e agulhas muda completamente a vida de quem pratica, seja na área da saúde e na financeira, como aconteceu com a Lena e sua mãe, seja no aspecto emocional, como vem mostrando para a Daphne. Ela me ensinou a ter muito mais paciência, a ter serenidade, porque, querendo ou não, você precisa de muita paciência para fazer uma peça. Então me ensinou a amar mais e a dedicar mais tempo às pessoas em geral. Como explicar a avalanche de emoções e sentimentos ao lidar com os desafios de tentar gerar uma vida até se transformar em mãe? O livro Maternidade, das tentativas ao pós-parto, mostra a experiência e a técnica de profissionais de Mato Grosso e oferece importante comunicação para quem passa por esse momento. A partir do momento em que se escolhe ou que surge o desejo de ter filhos, ou mesmo quando aparece uma gestação, não necessariamente planejada, sabe-se que essa fase se torna crucial na vida do ser humano. Com o objetivo de ensinar tentantes a pais de primeira viagem a lidar com cada situação que acontece no meio do caminho, foi que nasceu o livro Maternidade, das tentativas ao pós-parto. O objetivo do livro é trazer essas informações com qualidade para essas mães tentantes, né, relacionado à sexualidade desse casal tentante, relacionado à nutrição, né? Nós temos capítulo aí falando sobre o preparo do parto e esse preparo pós-parto e principalmente a questão emocional, né? Então, a questão emocional desse casal, né, às vezes ele fica estremecido, abalado, então existe aí toda uma preparação. Então, tem aquele dizer, quando nasce um bebê, nasce uma mulher. Quando o casal ele é tentante, nós falamos ainda, nasce, né, a família, toda a família está envolvida nesse processo. Ao todo, 11 profissionais mostram a experiência e a técnica de uma equipe multiprofissional, que oferece importante contribuição para os casais que passam por um momento tão importante da vida, que é a maternidade e a paternidade. Se o bebê nasce prematuro, nós precisamos intensificar, né, a amamentação para que essa criança tenha um bom crescimento e um bom desenvolvimento. Então, se a mãe está com alguma intercorrência, ela fala lá para a fisioterapeuta que ela está sentindo dores, vamos encaminhar para fazer os exames, né? O que foi que a sua obstetra lhe orientou? Qual atividade que pode ser feita? Como que está a sua alimentação? Então, o pré-natal e a amamentação, a gente já acaba trabalhando tudo isso. O livro, ele é um livro que tem uma linguagem de fácil acesso, né? Ficou claro e objetivo, tanto para o profissional de saúde, como principalmente para o casal, para a família. Então, a família, se ela é leiga, ela não é da área da saúde, ela vai compreender, né? E alguns processos, né, alguns dos capítulos, ela vai se ver nele. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou sobre dependência emocional e também do movimento Mulheres que Amam Demais. Uma irmandade que foi criada para auxiliar essas mulheres que muitas vezes colocam a sua vida e a vida de quem está ao seu redor em perigo por conta dessa dependência excessiva da pessoa que está ao seu lado. Seja um companheiro, sejam os filhos, amizades, enfim, as pessoas que estão no seu entorno. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar toda terça-feira, às 10 horas da noite, logo depois do resumo do dia. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 3 horas da tarde. E você pode sempre mandar a sua sugestão, dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você tem alguns caminhos. Você pode falar com a gente no Instagram, no @Papo com Ela. Você pode falar com a gente pelo Facebook e também pelo e-mail papocomelatbo@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na semana que vem trazendo muito mais informação fresquinha para você aí do outro lado da telinha. Até lá!